A sabedoria popular costuma dizer que o pior cego é aquele que não quer enxergar as coisas. De fato, existe um certo tipo de cegueira seletiva, eu diria até mesmo conveniente, mas que pode atrapalhar bastante a nossa caminhada, e da qual Jesus hoje deseja nos curar. O texto evangélico da missa é o final do capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 54. Estamos no contexto mais amplo da longa jornada de Jesus e seus discípulos para Jerusalém, durante a qual o Senhor dará uma série de instruções e fará inúmeras advertências aos discípulos e às multidões. É como se Lucas, a partir da imagem do caminho, quisesse representar de modo quase plástico, palpável, o retrato da vida de cada um de nós. Ao longo da jornada da vida, caminhando com Jesus, somos por Ele formados para sermos aquilo que Ele quer. Neste capítulo 12, Jesus toca em temas bastante duros e pouco fáceis de serem digeridos. Adverte contra o perigo da ganância e do acúmulo dos bens deste mundo, da necessidade de nos abandonarmos aos cuidados do Pai do céu, orienta a vendermos os bens e dá-los aos pobres para termos um tesouro no céu, mas sobretudo recomenda a atitude da vigilância. O discípulo é aquele que espera pelo Senhor, assim como um servo está sempre pronto para abrir a porta quando o patrão voltar. E depois de novas advertências sobre as divisões que o Evangelho trará para aqueles que lhe seguem, o Senhor diz às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Como vemos, Jesus aqui parte de uma prática muito elementar, sobretudo nas sociedades antigas. Era fundamental estar atento a determinados sinais do clima. O conhecimento acerca da estação das chuvas é decisivo para a agricultura. Também quem se dedica às navegações precisa conhecer os ventos. Isso é ainda muito comum, sobretudo no interior do Brasil. Há pessoas que de fato possuem essa sensibilidade, essa sabedoria para ler e interpretar certos sinais da natureza. Ora, a partir desse dado elementar, Jesus fará o seu ensinamento. O homem é capaz de reconhecer certos sinais agora para prever aquilo que acontecerá no futuro. Mas se isso acontece na ordem natural, nem sempre queremos enxergar as coisas na ordem da graça. Por isso, ele completa: hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus aqui não usa meias palavras. Ele chama as multidões de hipócritas. Esse adjetivo aparece em Lucas apenas em outras duas ocasiões. Em 7,42, quando ele chama de hipócrita aquele que quer tirar o cisco do olho do irmão, sem se preocupar com a trave em seu próprio olho. E depois em 13,15, quando ele vai discutir com o chefe da sinagoga que o acusa de transgredir o sábado, mas ele mesmo faz trabalhos quando seus interesses estão em jogo. O hipócrita é o ator, aquele que quer ostentar uma virtude que não tem, que quer viver uma vida de fachada e uma religião de mentira. É hipócrita porque a cegueira que o acomete não é involuntária, mas ao contrário, é cuidadosamente escolhida. Ele simplesmente escolhe ignorar aquilo que é óbvio, aquilo que ele teria perfeitas condições de enxergar. Ao desprezar os sinais do tempo presente, ele não se prepara de modo adequado para o futuro. O sinal evidente que ele não quer ver é o próprio Jesus, que demonstra essa decisão divina de salvar a humanidade. Esse sinal requer da parte do homem uma decisão, ou seja, a conversão. E o que, afinal de contas, é aquilo que é justo
e que devemos julgar? O próprio Jesus responde: quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. A imagem utilizada por Jesus é aquela de duas pessoas que estão em litígio por uma questão financeira. Aquele que sabe que está em desvantagem e que corre o risco real de ir para a prisão, antes do caso ir parar nas mãos do juiz, deve se apressar para resolver de maneira pacífica as coisas. Dessa forma, aquilo que é justo, correto, o que corresponde, portanto, à vontade de Deus, é que saibamos viver a vida cultivando a reconciliação. A decisão deve ser tomada agora, enquanto ainda temos tempo, pois chegará o dia do nosso juízo e aí não mais poderemos apelar. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 4, diz que é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado, em cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu caráter tantas vezes dramático. O texto que meditamos chama a nossa atenção para a importância do hoje, do momento presente. O passado não mais nos pertence. O futuro não podemos ter certeza de que o teremos. Por isso, valorizar o agora, aproveitá-lo como a hora da graça, como o momento oportuno, é essencial para o discípulo de Jesus. Quantas oportunidades já perdemos? Quantas ocasiões nós já desperdiçamos? Porém, quantas mais nós teremos? Que o bom Deus nos dê a graça da perfeita sintonia com a sua santa vontade.